alunos, tudo bem? Nós vamos de novo aqui juntinhos, né? Estudar mais um pouquinho. O assunto hoje é pichação e grafite, tá bom? Esse assunto é muito interessante, né? Um assunto que cai bastante no Enem, no vestibular. Então, é um assunto que vale a pena a gente dar uma atenção especial, tá bom? Vamos pensar um pouquinho em pichação e grafite. Qual será a diferença, né? Geralmente a gente olha e fala assim, tal coisa é feio, mal feito, isso é pichação. Aí a gente olha uma outra imagem e fala assim, isso é bonito, então é um grafite. Quando a gente olha essa imagem aqui, por exemplo, será que isso é pichação? Será que isso é grafite? Né? Muitos eu dizer, essas letras é uma mistura de pichação e grafite. Na verdade, é muito difícil saber o que é uma pichação, o que é um grafite. Por quê? Porque tem uma coisa básica, não é aquilo que é feio, que é pichação, e aquilo que é bonito, que é grafite. Aquilo que eu gosto é pichação, e o que eu gosto é grafite, o que eu não gosto é pichação. Não é essa a resposta, né? Há uma palavra básica que diferencia a pichação de grafite, que se chama autorização. Tudo que é autorizado é um grafite, que não é autorizado seria uma pichação, né? Então vai muito além do gostar e não gostar. Agora você passa diante de um muro, você vê uma imagem, quer você goste, quer você não goste, não dá para você dizer que aquilo é pichação grafite, porque você não sabe se foi autorizado ou não autorizado, né? Essa é uma questão. Então, nós temos aí esse detalhe a observar, tá? Autorização, não autorização. Independente se eu gosto ou não gosto, essa não é a questão, tá bom? Bom, muito bem. Vamos pensar o que é pichação. Então, pichação é um ato de desenhar, escrever, rabiscar ou apenas sujar um patrimônio. Se eu sujei um patrimônio, se eu rabisquei, desenhei, isso é uma pichação, tá? Esse patrimônio pode ser público ou privado, né? Pode ser um monumento, um edifício, um muro, quer seja de direito da sociedade, né? Público ou privado, ele é considerado aí uma pichação, né? Se não foi autorizado, né? E pode ser feito com uma lata de spray ou rolo de tinta. Muito bem. Qual que é o objetivo? Geralmente, marcar territórios, né? Quando você vai andando aqui para Santos e você vai passando aí perto de Mongaguá, enfim, você vai percebendo os territórios demarcados, às vezes com inscrições, com letras semelhantes num território, diferentes já em outro. A ideia é demarcação de território. Eu passei por aqui e deixei a minha marca, né? A ideia geralmente é essa. Então, aquilo que para o pichador ele considera uma arte, para ele considera aquilo uma arte. A gente chama isso de crime, de vandalismo. Muito bem. Já o grafite, ele tem uma preocupação com a estética, né? Tem essa preocupação com o belo. É mais ou menos essa ideia que a gente tem embutido dentro da nossa cabeça, que o grafite é bonito. Mas, assim, a ideia do grafite não é demarcar um território, não é simplesmente sair rabiscando por aí. Realmente é deixar um ambiente mais bonito, mais agradável, né? Mais harmônico, essa é a ideia. Vamos pensar, continuar pensando aqui. O grafite, ele é considerado uma arte contemporânea. O que é uma arte contemporânea? É uma arte dos nossos dias, dos dias mais atuais, né? Às vezes a gente fala assim, tal pessoa é moderninha. Moderninha, vamos pensar, o modernismo ficou lá para trás, né? Você quer dizer que alguém é de última geração, top dos tops, a gente usa o termo contemporâneo. Então, o grafite é um movimento contemporâneo. Ele surgiu quando? No final da década de 70 em Nova York. Tá? Na época, ele era um movimento das minorias excluídas da cidade, ele não era propriamente uma arte, era a forma daquelas minorias deixar suas marcas, seus protestos, né? E era um protesto mesmo, isso foi sendo aperfeiçoado com o tempo e se tornou um grafite, tá? O que a gente chama hoje de grafite, né? Bom, alguns movimentos estão ligados aí ao grafite, né? O principal movimento aí, a gente lembra, né, o hip hop, tá? Para o hip hop, né, o grafite é uma forma de expressar a opressão que a humanidade vive, né? Principalmente aquelas pessoas menos favorecidas.
Então, o grafite estaria refletindo a realidade das ruas, né? Seria a linguagem da rua. Bom, no Brasil, o grafite vai surgir na mesma década de 70, tá? Só que no final dela, na cidade de São Paulo, tem aí o berço do nascimento do grafite. Aqui a gente vê um prédio, né? Grafitado em São Paulo, tá? São Paulo aí tem muito grafite, né? E o estilo do grafite brasileiro, ele é reconhecido como um dos melhores do mundo. A gente sempre pergunta em sala de aula, por que será que o grafite brasileiro é tão reconhecido? Surgem várias hipóteses. O brasileiro é criativo. é, eu tenho comigo uma hipótese aqui. Se eu estou certo ou não, não sei, mas para mim eu dou por certo. O Brasil, ele é um país muito ensolarado, automático, em um país muito diverso, de uma diversidade muito grande, muito colorido, né? A gente não tem neve aqui, a gente não passa meses debaixo da neve. Então a gente vê esse sol lindo, esse brilho o ano todo. Eu acho que isso deixa a gente mais festivo, mais colorido, mais criativo. Para mim, o sol aí é o motivo, tá bom? Bom, grafite e pintura. Agora eu quero falar uma coisa difícil. Vamos imaginar, eu fiz uma pintura numa tela. Eu fui lá, comprei uma tela de pintura, né? Tela própria para pintura. E fiz uma paisagem bem legal, sei lá, um desenho bem legal, feito com spray, com tinta óleo, enfim. Fiz numa tela gigante, de 2 metros por 5, uma tela muito grande. Alguém gostou, me encomendou esse mesmo grafite para ser feito num muro, né? Lá na rua do centro. Aí eu pergunto, na tela eu usei o mesmo desenho, o mesmo material, tá? Tudo igualzinho, copiei igualzinho, mesmo tamanho, pintei do mesmo tamanho lá no centro. E aí, na tela ele é grafite e no muro ele é grafite também? Ou na tela é pintura, no muro é grafite? Por quê? Já que eu usei o mesmo desenho e a mesma técnica, né? Então, olha só, e se eu fizesse o mesmo desenho, vamos complicar um pouquinho mais, num armário gigante da escola? E se eu fizesse na porta de uma sala de aula? E aí? O que estava na tela, igual, tudo igual. Não esqueça que é tudo igual, tá? Mesmo tamanho, mesmas cores, mesmos materiais. Se eu fizer no armário, na porta, numa tela e na parede, aí vocês vão dizer, na parede é grafite, nos outros é pintura. Vamos entender isso, tá? O que diferencia um grafite de uma pintura é o suporte. O que é suporte? Suporte é o local onde a arte é realizada. Vamos imaginar que você vai dançar. O suporte para a dança é o seu corpo. Você vai fazer um teatro. O suporte para aquela peça teatral é o seu corpo. As suas expressões ali, né? O seu corpo vai estar materializando aquela peça teatral. Se eu fizer uma arte na água, sabia que dá para fazer pintura na água? Com tintas, óleo, faço obras artísticas na água. O suporte é a água. Se eu fizer uma pintura na parede, o suporte é a parede, e assim por diante. No muro, né? Enfim, na porta da sala, não importa onde. Estuda um suporte. Quando os suportes são convencionais, ou seja, o suporte foi feito para aquela natureza. Vamos imaginar se eu pintar na cartolina. A cartolina foi feita para desenhar, pintar. A tela, né, o painel que eu fui lá e encomendei, ele já foi feito para isso. Quando ele é feito para isso, eu chamo isso de pintura. E o que seria o grafite? Toda vez que eu uso um suporte não convencional. A porta, ela foi feita para fazer uma pintura? Não. A porta foi feita para separar um ambiente do outro. Então, se a porta não foi feita para fazer pintura artística, logo, se eu fizer uma arte na porta, é um grafite. Se eu fizer uma arte na parede, a parede não foi feita para eu fazer uma obra artística. Logo, se eu fizer uma obra na parede, é um grafite.
Então, a mesma pintura com o mesmo material, ele não é grafite na tela, porque tela é convencional, já foi feita para aquilo. Então, o grafite seria algo extraordinário, vamos dizer assim, algo excepcional, a arte feita fora do seu local de ação. Então, a gente tem aqui, né? A gente tem aqui um armário. Opa, saiu. Eu tinha ali um armário, uma parede, eu tinha um tanque de combustível. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Então, nesses lugares, num tanque de combustível, lá em Cubatão, é um grafite, não, é um lugar não convencional, tá bom? Vamos lá. Originalmente, vamos puxar aqui. Originalmente, o grafite era um nome que era dado às escritas feitas com carvão. Isso surgiu onde? Na Grécia, tá? Desculpe, em Roma. Em Roma, eles usavam escrever nas paredes, tá? E isso era chamado de grafite, vem do grego grafite, grafito. Então, esse nome deu origem aí, por isso que a gente pega aí no nosso lápis grafite, né? Então, em Roma, eles escreviam nas paredes, tá? Isso era chamado de grafite. E eles escreviam o que nessas paredes? Manifestações, protestos, palavras proféticas, ordens, leis, acontecimentos públicos, tá? Como se fossem cartazes, tá? Então, eles iam escrevendo nas paredes. E isso chamou-se de grafite, com I aí, né? Então, esse termo já é antigo. Não é o grafite que a gente conhece hoje, né? Como uma arte visual, mas já vem essa ideia, vem desde Roma, tá? Bom, por que será que o homem sempre desejou deixar as marcas dele na parede, né? Desde a pré-história, o homem já começava a rabiscar a parede. Às vezes a gente briga com a criança, né? Briga com os adolescentes, briga com as pessoas. Está rabiscando a parede. Isso é quase que tão velho quanto o homem, né? De deixar. Não tô falando que seja certo, não tô aqui discutindo certo ou errado, né? Até porque se você tiver autorização, você pode escrever na parede onde você quiser, pintar, desenhar. Questão de autorização, questão de bom senso, né? Mas o homem, desde a pré-história, já deixava suas marcas na parede. Então, a gente tem aí as pinturas rupestres. O que é rupestre? Rupestre vem do termo rocha, então pintura nas rochas, tá? Será que a pintura rupestre, eu posso dizer que é um grafite? É um grafite ou não é um grafite? Se você for pensar na essência, que é deixar a marca, que é fazer uma pintura, uma impressão em um ambiente não convencional, que é a parede da caverna, é um grafite. Só que como esse termo grafite vem da década de 70, lá na pré-história, então não existia grafite. Então o que a gente diz? Que a pintura da caverna é uma forma pré-histórica de grafite. Ela é um grafite, não deixa de ser, mas a gente não diz que ela é, a gente fala que é uma forma primária, pré-histórica. Porque se a gente afirmar que ela é grafite, o grafite é da década de 70, 1970, e a pré-história não é 1970. Então, seria incoerente o termo. Então, para a gente não. Ela tem todas as características de um grafite, porém, é considerado uma forma pré-histórica, primária, primitiva de grafite, né? Muito bem. Que hoje a gente vai lá, pega uma lata de spray, pega uma tinta e faz o grafite. E lá na época, o que os homens usavam, né, como materiais? Usavam terras coloridas, sucos de planta, né? Se você pegar uma beterraba e ela é colorida, né? Então ela dá para tingir. O açafrão, que é amarelinho, né? Ossos fossilizados. E aí eles misturavam com gordura, com água, para fixar. Até o sangue de animal podia ser usado também. E era fixado na fixação, né, para grudar aquela tinta na parede, a gordura ajudava nisso, né? Então eles usavam esses materiais naturais. Então o que esses homens pintavam? Rituais, caças, os animais deles ali, né? Eles pintavam a realidade, o estilo de vida deles, que eles viviam, não tinha internet na época, né? Então eles pintavam a realidade deles. Bom,
Então, a gente percebe que o homem tem essa necessidade de se expressar. A gente vive rabiscando alguma coisa, basta a gente ficar à toa com uma caneta na mão, a gente já começa a rabiscar. Então, essa necessidade de se expressar, né? Então, assim como lá na pré-história os homens pintavam o dia a dia deles, os grafiteiros hoje pintam a vida, né? Os seus significados, seus anseios, né? Suas expressões. As imagens, elas que se pinta, remetem a sentimentos, ideias que invadem o cotidiano. Então, o homem pré-histórico pintava o cotidiano e o homem atual também, tá bom? Os dois pintavam o cotidiano, né? Pintam o cotidiano. Pintava porque da pré-história já passou, né? Bom, vamos lá. Grafite reconhecimento, onde eu coloco aqui a minha pessoa. Bom, atualmente o grafite é uma arte, né? Uma arte visual, pode ser chamada de street art, arte de rua, arte urbana. Geralmente ela vai estar em espaços públicos. Pode estar, eu posso grafitar a parede da minha casa? Posso. É, não é uma arte de rua. Basicamente, o grafite a gente vê mais nas ruas, mas nada impede de eu fazer na minha parede, no meu móvel, na minha porta, né? Mas geralmente é no espaço público, tem esse objetivo de interferir na vida da cidade, criar um questionamento, um protesto, né, de trazer uma mensagem, né? Mas só que hoje a gente fala que o grafite é uma arte, mas isso é novo, né? Em 98, antes de 98, começou a se perceber que, 1998, que estava assim, muitos movimentos pichando as ruas, mesmo que fosse bonito, bem feito, né? Mas não tinha uma regulamentação. Se não tinha uma regulamentação e não era grafite, então era uma pichação. E aí, em 98, começou-se a pensar em regulamentar essa lei. E depois, em 2011, a lei foi revista porque ela apresentou algumas imperfeições. Vamos pensar um pouquinho nessa lei. E essa lei criou penalidades. Penalidades para quê? Para o pichador. Mas a lei ficou estranha. Eu vou ler para vocês. Ó, a prática de pichar pode levar uma pessoa à cadeia durante um bom tempo. A lei de 98, ela diz que o ato de pichar, grafitar, olha só, eu registrei aí negrito, grafitar ou por qualquer outro meio conspurcar, eita palavra esquisita, que é sujar, uma edificação ou monumento urbano era considerado crime. Então, grafite e pichação em 98 era crime. Ou seja, tudo era, se eu estava grafitando e era crime, se eu estava pichando era crime, então tudo era pichação, né? E a pena ia de prisão de 3 meses a 1 ano e a multa, tá? Dependendo do patrimônio, né? Se o ato fosse realizado numa coisa, num monumento tombado, né, pelo valor artístico, arqueológico, histórico, a pena mudava, aumentava para 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Beleza. Aí, só que tá, se eu pichasse, se eu grafitasse, eu ia preso, então não regulamentou o grafite. Aí em 2011, não é tão antigo assim, pensou-se de novo, né? E pensou-se de uma nova maneira. E aí tiraram o termo grafitar da lei. Então a lei ficou igualzinha, só que eles disseram, né? A lei aí, pichar ou por qualquer outro meio, conspurcar, que é sujar uma edificação ou monumento, é a mesma coisa, dava pena de 3 meses a 1 ano, igualzinho, só que tirou a palavra grafite. Então, ou seja, se a gente for pensar, o grafite ele surgiu na década de 70, mas assim, teoricamente, como lei, legalizado, né, foi em 2011, porque em 98 tentaram resolver o problema, mas eu acho que causou outros maiores, né? Tem uma coisa que acho que talvez vocês não saibam, que a lei de 2011, ela proíbe a comercialização de tinta em embalagens do tipo aerosol para menores de 18 anos. Então, se você tem menos de 18 anos, você não pode comprar nem transportar. Só que você compra para pintar a sua bike, né? Na verdade, assim, o estabelecimento é proibido de vender para você e você é proibido de comprar, de transportar. Se você for pego,
geralmente não dá nada, assim, em termos da polícia sair atrás de gente com lata, né, na bolsa, na mochila. Mas se alguém acabou de fazer uma pichação no monumento e a polícia está atrás de alguém e vê na sua mochila uma cor da mesma cor que foi pichado o monumento, você corre o risco, né, que não tenha sido você, pelo fato de você ter menos de 18 anos, né? Se for o caso. Não é meu caso, que eu já tenho um pouquinho mais. Muito bem. Soluções para pichação. Então, qual a solução, né? A cidade estava enchendo de pichação, qual seria a solução? Transformar muros de edifícios em telas de arte e levar os pichadores a conhecer essa arte. Então, na medida em que você regulamenta, que você cria escolas de grafiteiros, né? Regulamenta espaços próprios, a tendência é parar de acontecer a pichação em outros lugares. Acabar é difícil, mas diminuir, tá bom? Bom, continuando aqui. Deu uma travadinha. Então aí surge o grafite, né? Porque aí o que acontece? Se forma um espaço para regulamentado, aquilo deixa de ser uma pichação, deixa de ser ilegal e passa a ser um grafite, tá bom? Vamos lá. Muitos grafiteiros famosos admitem que um dia foram pichadores, né? Então, muitos grafiteiros nasceram como pichadores e com o tempo foram se tornando grafiteiros mesmo, né? Como a gente conhece hoje. A gente tem aí diversas cidades que, para evitar a pichação, né, criaram locais específicos para as pessoas expressarem a ideia. Um local bem específico é a Avenida 23 de Maio, em São Paulo, que para não ficar aquele aspecto feio, eles já designaram aquele espaço para que as pessoas pudessem se expressar, né? Brasileiros que fazem a diferença. A gente tem aí, sempre cai em Enem, vestibular, alguns brasileiros que fazem a diferença. Eduardo Cobra, os gêmeos, que é Otávio e Gustavo Pandolfo, Alexandre Orion. Esse primeiro aí é o Cobra, muito famoso, né? Tem até um tanque aqui em Cubatão, que ele pintou um tanque de combustível, desses de guardar combustíveis. Ele é muito famoso no mundo inteiro. Os gêmeos, né, o Otávio e Gustavo, e a Nina, que é a esposa de um deles, também pinta com eles. E Alexandre Ório, entre outros grafiteiros famosos, tá? A gente tem uma curiosidade, esse castelo na Escócia foi pintado pelos gêmeos, tá? Esse castelo da Escócia, ele era originalmente de pedra, todo revestido de pedra por fora. E aí eles resolveram rebocar, passar reboco. E a lei da Escócia não permitia que fossem rebocados os castelos. E aí mandou demolir todo o reboco, tirar o reboco e para ficar mostrando as pedras que estavam embaixo. E aí o filho do dono do castelo falou: já que vai tirar o reboco, deixa a gente se divertir um pouco. Conheci o trabalho dos gêmeos, né, Otávio e Gustavo e da Nina, que pediu para, pai, vamos fazer uma arte. Primeiro, os caras têm grana, né? Vamos fazer uma arte primeiro, depois a gente destrói. Já vai pro chão mesmo, pelo menos a gente teve o prazer de ver esse castelo bem colorido. E chamou os gêmeos, né, para grafitar esse castelo, o castelo de Kelborn. Ele é um castelo muito antigo da Escócia, tá? Ele foi habitado pela mesma família, né, pelos descendentes nos últimos 800 anos. Então, o projeto de grafite para grafitar esse castelo, 1.500 latas de tinta, tá bom para você? E esse trabalho está entre os 10 melhores exemplos de arte urbana do mundo. E aqui uma visão mais de perto. Então, assim, aí o que aconteceu? Esse castelo ficou tão bonito, tão atrativo, que virou um ponto turístico da Escócia. E aí começou a sair nos cartões postais, as empresas de turismo, e o governo, percebendo que tinha lucro com aquilo, resolveu não demolir. Faz anos já, a última publicação que eu vi ainda estava lá. Não foi demolido não o castelo, né? O reboco, onde tiraria aí todo o grafite e o reboco em si, né? Então aí começou a se tornar um atrativo muito forte
e resolveram deixar lá, né? E uma lei estava em discussão, se deixaria ou se tiraria, mas por ano seguido ficou lá, tá bom? Muito interessante aí uma pintura aí dos gêmeos, tá? Bom, materiais para grafitar. Geralmente a gente pensa, né, que para ser grafite tem que ser spray, né? Você pode usar qualquer material, o látex, né, a tinta à base de água, tinta a óleo. Você pode usar até mesmo terra, se você fizer uma tinta à base de terra, de suco de planta. Se você colocou num suporte não convencional, você pode fazer um grafite, porque às vezes a gente fala para os alunos, vamos grafitar. Você pode usar giz de cera, giz de lousa. O aluno fala assim, grafitar é com spray? Aí você fala, não é com spray. Aí o aluno fica desanimado, né? E a lata de spray, ela é legal, tem uma bolinha, não sei se vocês já abriram uma lata de spray, tem uma bolinha de gude dentro, que é para misturar, né? Ela vem o aerosol e a tinta. E então, quando você sacode, aquela bolinha vai fazer a mistura. Então, o aerosol, o ar tá ali dentro, uma pressão muito forte. A hora que você aperta o gatilho ali, né, o botão, aquele pino em cima, a tinta sai com uma velocidade intensa ali, né? Então, basicamente é isto. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Agora que dá uma travadinha. Alguns exemplos de grafite. Aqui eu mostrei um equipamento que eles usam, né, para grafitar em prédios. Usa acho que não sei se chama isso exatamente andaime, né? É uma estrutura sanfonada que ela vai subindo e vai facilitando, né, grafitar em locais altos. E aqui, alguns grafites, as pessoas sempre aproveitam, às vezes, o formato, né, de uma casa, de um imóvel, para já criar aí, né, como se fosse o cabelo dele, o telhado, né. Aqui, um grafite já aproveitando aí um cano de água, e a pessoa como se estivesse tomando a água desse lago, né. Então, uma interferência aí com as coisas. Aqui aproveitou uma árvore, né? Então, você pode fazer interferências no ambiente aproveitando algo que já existe, tá? E aqui uma menininha muito bonita e questões do Enem que eu vou deixar para colocar num questionário, tá bom? Um abração a todos, muito bom estar com vocês. Tchau, tchau.